O mês de fevereiro, queria fazer um balanço sobre isso, foi o pior mês da Bolsa de Valores desde setembro, ali, fechando na casa dos 110 mil pontos. Queria que você fizesse um balanço ali. Você acha que fevereiro foi um mês para esquecer em ativos de risco? Por que, na verdade, você acha que foi um mês tão conturbado assim? É bom fazer sempre uma retrospectiva, né, até para a gente avaliar nossos investimentos e ver o que a gente tem para março, para os meses seguintes. Fevereiro, a partir ali do carnaval, segunda metade do mês, houve um problema não só interno, mas externo. O externo foi que os títulos, né, os famosos treasuries, os títulos principalmente os mais longos nos Estados Unidos, conhecidos como T-Note, eles começaram a se valorizar, os mais longos, começaram a pagar uma taxa maior. E o que isso representa, o que isso gera de retorno? Primeiro, você tem o aumento do endividamento nos Estados Unidos. E a gente sabe que os governos democratas, normalmente, eles gastam mais. E aí, no final de semana, a gente viu até o bombardeio na Síria, gastos militares, um governo que vem se endividando, e Biden vem falando sobre isso, e até o pacote fiscal que foi aprovado também na Câmara dos Representantes no final de semana. A outra que gera preocupação é um risco, um receio de uma inflação maior. Então, esses títulos chegaram a pagar 1,70%, 1,7% ao ano, ou seja, até próximo da nossa taxa de juros, a Selic, próximo ao Tesouro Selic. E aí investidores começaram a olhar, olha, tem um risco de inflação nos Estados Unidos contratado para frente por conta de estímulos monetários, estímulos, toda essa parte fiscal. Então, eu vou começar a sair de ativos de maior risco e vou comprar esses títulos públicos. E a outra é que países como Suíça, Alemanha, eles têm uma remuneração nominal negativa de títulos públicos, ou seja, para não investir em títulos públicos e para gastar, incentivar a economia. E aí houve essa fuga, principalmente a partir da segunda metade do mês de fevereiro, após ali carnaval, onde investidores buscaram um título, né, dos Estados Unidos, onde você tem uma garantia de pagamento, nunca gerou default, tudo isso. Então, esse foi o primeiro problema, olhando o externo. Olhando o interno, nós tivemos a interferência, a ingerência governamental. A primeira foi quando o Bolsonaro, na sexta-feira, né, coisa de 10 dias atrás, demitiu numa live o presidente da Petrobras. Gerou um problema no conselho, gerou um problema depois, o ruído em relação ao Banco do Brasil, que no mês de janeiro já existia, da saída do CEO, então começou a gerar um ruído muito grande. Fora que a gente tem um problema fiscal. Então, o mercado começou a ficar preocupado aqui no Brasil. Na semana passada, o Ibovespa caiu 7% por conta de Petrobras, do setor financeiro, né, puxado por Banco do Brasil, mas o setor financeiro sofreu também, porque você teve um receio de que vai fazer isso, ingerência no Banco do Brasil, vai prejudicar a competição. E a outra, se o governo gasta demais, ele precisa ter uma contrapartida, pode ter aumento de impostos, via CPMF, via setor financeiro. Então começou a gerar uma bola de neve negativa, mesmo com o MP da Eletrobras, os próprios Correios. O mercado gerou uma incerteza, imprevisibilidade. Eu prefiro reduzir minha exposição aqui às estatais e ao setor financeiro. Então, olhando a retrospectiva fevereiro, foi isso, um mês para esquecer, porque teve fator externo prejudicando e fator interno também prejudicando. Ô Celso, e o que a gente pode esperar agora, acho que para março? Quais as perspectivas, na verdade, para os investidores nesse mês que está começando hoje? O que você acha que o investidor deve ficar mais de olho daqui para frente? Ótimo. No cenário externo que a gente está vendo China e Japão se recuperando com números melhores nos últimos 3 anos. Europa também, apesar de que eu sempre acredito que ela patina, ela cresce menos, é um continente mais maduro, população, consumo menor, mas também vem mostrando números melhores. Estados Unidos também. A outra que a gente viu no final de semana, a própria agência, que seria a Anvisa, né, dos Estados Unidos, aprovando a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina com uma dose só. Ela pode ser guardada na geladeira. Então, você tem uma expectativa de melhora também por conta das campanhas de vacinação, aí eu diria, ao redor do mundo. Então, uma recuperação econômica, uma melhora. E essa preocupação com os títulos nos Estados Unidos, com a valorização, eu diria que ela é elevada e sem muita necessidade. Eu não vejo, né, o próprio presidente do Fed falando na semana passada, eu não vejo um impacto tão grande assim, né, preocupação tão grande no curto prazo em relação à inflação nos Estados Unidos. Eu ainda vejo uma demora, eu ainda acho que
não dá para se preocupar tanto com a inflação nos Estados Unidos, que ainda tem um crescimento econômico, taxa de desemprego ainda está elevada, na casa acima de 6%, tem que trazer para 4%, então não ficaria tão preocupado em relação ao cenário externo ainda positivo. Juros baixos, tudo isso. No cenário interno, essa primeira semana é decisiva para março. Por quê? A gente tem amanhã a leitura, né, na Câmara, do Arthur Lira, em relação à PEC emergencial, e aí houve discussões no final de semana, ontem, entre o presidente da Câmara, Senado, ministro da Economia, o Paulo Guedes, presidente, o Bolsonaro, sobre PEC emergencial e contrapartidas. O mercado está na dúvida do seguinte: se vier a PEC emergencial com leitura para amanhã, que estávamos falando que pode ser até atrasada para a semana que vem, que já seria ruim, mas se ela não vier com contrapartidas, dólar e juros vão subir e bolsa vai cair. Não está precificado isso, o mercado espera alguma contrapartida. Então, alguma reforma, mesmo que desidratada. Então, a primeira semana de março é fundamental para que a gente analise o que vai vir de reforma administrativa, porque o auxílio emergencial está dado, R$250 por 4 meses. A discussão agora é, tá bom, tem esse gasto, 30 bilhões de reais por mês. Qual vai ser a contrapartida em relação a isso? Se não vier nenhuma, que eu falei, dólar sobe, juros sobem, futuros, e bolsa cai no curto prazo. Eu acredito, você apostar? Acredito sim, que junto com a PEC emergencial, reformas, mesmo que desidratadas, virão. Então, eu diria que o cenário, se fosse olhar entre um e outro, ainda é positivo para março. Dado até que também sofreu, mas em fevereiro tem alguns ativos interessantes. Celso, você tocou no ponto aí que eu queria falar, justamente essa questão aí dessa reunião.